família é um dos pilares da sociedade, e não só a sociedade, a família, embora pequena, tem grande influência na construção de uma nação. Compreende pessoas relacionadas por sangue, casamento ou qualquer coisa que as una em união. Um problema familiar pode se tornar um problema nacional ou mesmo global. É muito influente assim. É um sistema ordenado por Deus, não apenas para procriação ou companheirismo, mas o mais importante, para dar apoio. No entanto, a família pode se voltar, se opor através de conflitos ou mal entendidos. A Bíblia nos mostra como lidar com essa situação adequadamente, de tal forma que Deus seja glorificado. A Bíblia não só tem algo a dizer sobre a família se voltar contra você, mas também tem histórias de pessoas cuja família se voltou contra elas. Isso nos dá a ideia de que a família pode se voltar uns contra os outros, excluir, criticar e abandonar uns aos outros. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de Escola Bíblica Dominical e nós estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 5, Motim em família. O texto áureo nos diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Filipenses capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A leitura bíblica em classe se encontra em Números capítulo 11, do versículo 1 ao 7 e capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Os objetivos da lição é apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés. E terceiro, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a influência negativa da murmuração. Subtópico 1, assim nasce um motim. A palavra motim pode ser definida como uma situação em que um grande grupo de pessoas se comporta de forma violenta e descontrolada a ponto de criar uma perturbação da paz pública. Na maioria das vezes, um motim ocorre em reação a uma queixa ou por desavenças. Elas começam de forma bem sutis e é nas murmurações que se dá as grandes rebeliões. Nesse caso aqui da nossa lição, o deserto se torna um lugar no qual a lealdade pactual é vivida e provada por todas as partes envolvidas: os israelitas, Moisés e o Senhor. Posicionado no meio do conflito está quem? Moisés, que intercede em favor do povo em face do julgamento de Deus. Números capítulo 11, o acampamento israelita está em movimento novamente, quando esses novos desafios emergem. Moisés já havia enfrentado desafios antes, mas parece que mais tarde em seu ministério ele encontra a rebelião de várias formas, de seus parentes, de sua irmã, irmão e do povo como um todo. Subtópico 2, a primeira queixa. Acompanhe comigo Números capítulo 11, do versículo 1 ao 3. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu
os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Depois de apenas 3 dias, as pessoas já estão reclamando contra Deus. E as razões parecem ser tão mesquinhas que nem sequer são mencionadas como são em outros lugares. Não posso deixar de pensar que a menção de estar 3 dias em uma jornada foi muito deliberada. A gente pode suspeitar que Moisés esteja tentando fazer com que nos lembremos de que Israel começou a resmungar apenas 3 dias depois de terem cruzado o Mar Vermelho. Não leva muito tempo ou muito trabalho para fazer com que algumas pessoas murmurem. Certamente vemos isso com os israelitas do passado e podemos ver também isso hoje. A ênfase nos versículos 1 ao 3 não está tanto no descontentamento dos israelitas, mas no descontentamento de Deus com os israelitas. Deus ficou irado porque seu povo reclamou. Deus responde de uma maneira que eu compararia a disparar um tiro sobre o arco. O fogo do Senhor desceu do céu, consumindo algumas das porções externas do acampamento. Bom, uma vez que esse fogo atingiu as partes externas do acampamento, pode ter sido que algum dos animais dos israelitas tenham sido consumidos, mas o aviso deveria ter sido muito claro. Deus estava muito descontente com o resmungo, a murmuração deles, e ele não toleraria isso. Capítulo 10, eles tinham acabado de deixar o monte de Deus. Eles viajaram uma jornada de 3 dias e começaram a murmurar. Bem, eles louvam a Deus no monte, mas queixam-se no caminho da terra que mana leite e mel. Eles estavam louvando a Deus no monte, em um momento, e reclamando no próximo. E estamos vivendo em um dia e tempo onde muitos de nós vamos de elogiar, de adorar, a murmurar muito rápido. E quando não notamos o porquê que tantas coisas não dão certo em nossas vidas, a gente não entende. Murmurar pode não despertar a atenção do homem, mas desperta a atenção de Deus. Quando falamos de pecado, murmurar geralmente não é a primeira coisa que vem à mente, não é verdade? Pensamos em coisas como matar, roubar, mentir e esse tipo de coisa, mas murmurar é tão pecado quanto esses também. De acordo com a Bíblia, murmurar desagrada ao Senhor. Subtópico 3. Queixa, Números 11, do versículo 4 ao 7, a segunda queixa. Seria de se esperar que a resposta de Deus à murmuração de Israel, nos versículos 1 ao 3, tivesse silenciado qualquer protesto futuro, mas esse dificilmente foi o caso. A multidão mista, algumas traduções dizem a terra Lé, que acompanhou os israelitas, quando eles deixaram o Egito, lá em Êxodo 12, 38, começou a reclamar. Foi devido a alguma circunstância muito desagradável ou perigosa? Dificilmente. Essas pessoas reclamavam que sua comida não era tão temperada quanto a comida que havia comido lá no Egito. Eles começaram a salivar quando se lembravam de toda a saborosa variedade de alimentos que eles tinham no Egito. É interessante que até alguns queixosos em um grupo podem espalhar o espírito de reclamar para os outros. É uma insatisfação geral com a condição, mas muitas vezes a insatisfação geral se apega a alguma questão especificamente, né? E nesse caso é o maná.
As queixas de alguns haviam infectado todo o acampamento, mas eles haviam esquecido que as mesmas mãos que os alimentavam com peixe também quebravam o chicote nas costas deles. Esqueceram de que os que dirigiam ali, conduziam os mercados de agricultor, onde compravam o seu alho, a sua cebola, foram os mesmos o que forçaram os trabalhos forçados, para deixá-los cansados demais para ter mais filhos, para fazê-los morrer de exaustão no calor do deserto, para fazê-los perecer em tenra idade. Então, aprendemos com esse povo israelitas vagando no deserto que um passado doloroso é menos assustador do que um futuro incerto. Preferimos residir em nossa miséria, preferimos permanecer em nossa dor do que o risco de um salto de fé, uma viagem através de águas desconhecidas, onde a fé é meramente uma grande noção, onde não há visão para coisas melhores, onde a esperança é fraca e desaparece, a miséria prospera. Insatisfeitos, descontentamento, desapontados, desesperados, depressão. Como a areia corre rápido entre as mãos, toda a nação de Israel estava sendo sugada para dentro dela. Reclamar nega a autoridade e o poder supremo de Deus. Faraó perguntou: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Faraó pensou que ele era um Deus. O Deus Todo-Poderoso do universo mostrou seu poder. Os israelitas deixaram o Egito rico. Eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca e Deus destrói seus inimigos. Seu sucesso em entrar na terra prometida dependia da soberania de Deus. Então, quando eles se queixam contra Moisés e Arão, eles estavam questionando a capacidade de Deus de fazer o que ele disse que faria. Reclamar é a evidência de que estamos insatisfeitos com a maneira como Deus está fazendo as coisas, irmãos. Precisamos reconhecer nosso pecado e em seguida perceber e reconhecer que nosso Pai, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Até mesmo os problemas pequenos que Ele nos permite enfrentar. Se andarmos pela vida cegos para Deus, tudo o que veremos são razões para reclamar. Mas quando o Espírito Santo é autorizado a abrir os nossos olhos, recebemos os olhos de Deus. Podemos ver Deus quando ninguém mais pode. Vemos Deus onde outros apenas veem pedras. Subtópico 4. A terceira queixa, está em Números capítulo 12, do 1 ao 3. Em número 12, o irmão e a irmã de Moisés, Arão e a Miriam, tentam lançar uma revolta contra a sua autoridade. Eles parecem ter uma queixa razoável. Moisés ensinou que os israelitas não deveriam se casar com estrangeiros, mas ele mesmo tem uma esposa estrangeira. Se essa queixa tivesse sido sua verdadeira preocupação, eles poderiam tê-la levado a Moisés ou ao conselho de anciãos que ele havia formado bem recentemente para essa resolução. Em vez disso, eles se agitam para se colocar no lugar de Moisés como líderes da nação. Na realidade, sua queixa era apenas um pretexto para lançar uma rebelião geral com o objetivo de elevar-se à posição de poder supremo. Agora começa com murmurações sobre a esposa de Moisés. Ela era, nos diz aqui, uma cuxita, Zípora. Sabemos que era midianita. O cuxita às vezes significa a mesma coisa, tá, irmãos? Vamos abrir um parênteses aqui para explicar isso, porque alguns dizem que essa mulher cuxita não é Zípora, e sim uma segunda esposa de Moisés. O significado geográfico de Cuxi, no termo geográfico Cuxi, na Bíblia, refere-se amplamente à África e aos africanos.
e mais estreitamente a terra do sul do Egito, assim como os termos cognatos em egípcio e assírio. Na tabela da nação em Gênesis 10, Cuxi é o filho mais velho de Cã e o irmão mais velho de Misraim, colocando assim Cuxi na África, nas proximidades do Egito. No livro de Esther, Cuxi, a Etiópia, está no extremo sul do Império Persa. Acompanhe comigo. Aconteceu nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou sobre 127 províncias na Índia e Etiópia. Na Septuaginta, Cuxi é regularmente traduzido como Etiópia, o reino ao sul do Egito, o atual Sudão. A pergunta é: Miriam e Arão foram racistas? Muitos têm a ideia aqui de que pode ter havido um preconceito racial e religioso contra a esposa de Moisés. Bom, Zípora, ela não era de sangue hebraico. A única passagem na Bíblia hebraica que reflete qualquer tipo de consciência de cor explícita sobre os cuxitas é o proverbial ditado encontrado em Jeremias. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. Jeremias 13, 23. Aqui a pele do cuxita é apontada como algo único para esse povo, como as manchas do leopardo. Tanto a cor da pele quanto as manchas são retratadas como uma parte inata de seu ser que não pode ser alterada. Mas a pele escura do cuxita não é retratada negativamente assim, como as manchas do leopardo não são negativas também. Mas você rapidamente vê na queixa da irmã e do irmão de Moisés, que esse não é o verdadeiro problema, não é a cor da pele dela. Qualquer que fosse a causa, de repente, da tensão familiar que a esposa de Moisés tivesse feito, a verdadeira tensão, você vê no segundo versículo, que diz assim: de fato o Senhor falou somente por meio de Moisés, ele não falou através de nós também? O coração dessa rebelião não é sobre a esposa de Moisés, mas sobre a sua posição e autoridade únicas a Moisés. Na verdade, a esposa de Moisés só parece ser uma cortina de fumaça para a questão real, a disputa de Miriam e Arão ao papel de Moisés como porta-voz autorizado de Deus. Lembre-se, sempre vão buscar um ponto fraco, uma brecha para desqualificar a sua autoridade, seja no seu lar, no seu trabalho ou no seu ministério. O orgulho está na raiz de muitas lutas pelo poder. Eu sou melhor do que você, eu mereço isso, eu quero ser percebido como um número 1. O desejo de poder pode se tornar onipresente. A sinopse da lição nos diz: os episódios de murmuração estão na origem do motim produzido pelos irmãos de Moisés. Tópico 2. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Subtópico 1. A inveja. A verdadeira questão era o ciúme. Por um lado, é verdadeiro que o Senhor Deus pode falar através de qualquer um. No entanto, para liderar a nação, Deus escolheu falar com Moisés e não com Arão e Miriam. O sumo sacerdote, que é o Arão, e a profetisa Miriam, que tinham sido usados para falar e cantar revelação do Senhor por ocasião do êxodo do Mar Vermelho, um sacerdote e uma profetisa falam contra o mediador do Senhor. Mesmo nas melhores pessoas e famílias, há loucuras e há cruzes. Moisés, tão fiel ao Senhor, tão devotado ao Senhor, tendo que suportar seu próprio irmão e irmã procurando minar seu ministério. Arão e Miriam, tão fiéis ao Senhor, tendo um pecado. Começou com ciúmes? Arão era afinal o irmão mais velho de Moisés. Miriam, sua irmã mais velha, por ciúme de ver o irmão mais novo ter o papel principal em Israel,
Certamente houve um enfraquecimento desse papel e ainda assim eles foram escolhidos por Deus também, designados por Deus e usados por Deus com grande efeito em Israel. E ainda assim havia loucura entre eles. Primeiro, no versículo do 1 a 4, vemos esse desafio contra o mediador. Vemos nos versículos 1 a 4 uma rebelião contra a autoridade de Moisés e de sua própria família. Agora, imediatamente em sua mente, deve haver frases ecoantes do Evangelho, nas quais nos é dito que até mesmo a própria família de Jesus pensou que ele era o quê? Louco. Eles se perguntavam sobre o que ele estava fazendo. Esta é uma afronta a Deus. Você vê, em última análise, assim, como naquela ocasião em que Moisés foi ao Senhor e disse: Senhor, eles rejeitaram a minha liderança. Lembra-se do que o Senhor disse a Moisés? Eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram. Assim como foi quando Samuel foi ao Senhor e disse a mesma coisa. Não, Samuel, eles não te rejeitaram, eles me rejeitaram. Sim, a rebelião é contra Moisés, mas em última análise é contra Deus, porque Deus designou Moisés. Moisés não se nomeou. Moisés não disse, eu vou ser o líder, eu vou ser o mediador. Não, Deus designou Moisés. E assim, quando Miriam e Arão questionaram a autoridade de Moisés como mediador, eles estão questionando a Deus. E assim estamos vendo mais uma afronta a Deus, outro exemplo de murmuração e rebelião contra o Senhor, porque é contra o mediador do Senhor. Tópico 2, o motim. Familiar promove desabores e ofensas. O sol está indo e vindo aqui. Se estivermos em posições de autoridade, é provável que enfrentemos oposições como Moisés fez. Supondo que nós, como Moisés, chegamos à autoridade legitimamente, podemos nos ofender com a oposição e até mesmo reconhecê-la como uma ofensa contra o próprio propósito de Deus para nós. Podemos muito bem estar certos se tentarmos defender a nossa posição e derrotar aqueles que estão nos atacando. No entanto, como Moisés, devemos cuidar primeiro das pessoas sobre as quais Deus nos colocou em autoridade, incluindo aquelas que estão se opondo a nós. Os problemas familiares não são novos, eles são tão antigos quanto a própria família. Os conflitos familiares nos mostram nossas diferenças de personalidade e de pontos de vista. Dá-nos a oportunidade de escolher entre a paz e a guerra, a unidade e a divisão, o progresso ou a estagnação, o amor ou o nosso ego. A sinopse 2 da lição diz: a inveja de Arão e Miriam obteve severo tratamento do Senhor. Tópico 3. Moisés, um homem manso e humilde. Subtópico 1. O mais manso que havia na terra. A questão é que Moisés estava sendo atacado não por causa de nada que tivesse feito de errado. Isso já aconteceu com você? Todos nós somos atacados uma vez ou outra. E quanto maior a posição, mais fácil um alvo nos tornamos para os outros. Mas ainda mais importante do que o ataque é como respondemos aos ataques. Moisés é um homem mais manso de toda a terra, porque não busca poder ou até mesmo quer poder. Deus o afligiu com a liderança de pessoas desobedientes e ele procura ser aliviado disso, irmãos. Você vê isso em Números, capítulo 11, versículo do 11 ao 15. Ele permanece na liderança por obediência, não por causa de sua necessidade de autoengrandecimento. Moisés não responde ao seu irmão e irmã. Ao vermos que a resposta de Moisés foi baseada em um fruto do Espírito, pois
nos é dito que ele era um homem humilde. O hebraico poderia ser traduzido como manso. Em Gálatas, lemos que o fruto do Espírito inclui a mansidão. Você é manso? Gentil? Humilde? A resposta é encontrada em como respondemos àqueles que nos atacam, com ou sem razão. Moisés era a pessoa mais humilde viva. Ser muito humilde é o ideal do ser humano, mas em nossos dias, muitos poucos líderes cristãos são humildes. Os cristãos querem líderes que sejam confiantes, fortes e poderosos. Na prática, isso significa selecionar líderes cujos traços de caráter são o oposto de humildes. Subtópico 2, o fardo de uma liderança. Deus estava singularmente presente na liderança de Moisés. Nunca desde então surgiu um profeta em Israel como Moisés, que o Senhor conheceu face a face. Lá se vai o sol. Os líderes de hoje não manifestam a autoridade de Deus face a face como Moisés fez. No entanto, Deus nos ordena a respeitar a autoridade de todos os líderes, porque não há autoridade senão a de Deus. Romanos 13, do 1 ao 3. Isso não significa que os líderes nunca devam ser questionados, responsabilizados ou mesmo substituídos. Isso significa que sempre que temos uma queixa contra aqueles em autoridade legítima, como Moisés, era nosso dever e discernir as maneiras pelas quais sua liderança é uma manifestação da autoridade de Deus. Devemos respeitá-los por qualquer porção da autoridade de Deus que eles realmente possuam, mesmo quando procuramos corrigi-los, limitá-los ou até mesmo removê-los do poder. Um detalhe revelador na história é que o propósito de Arão e Miriam era se empurrar para a posição de poder, se colocar na posição de poder. A sede de poder nunca pode ser uma motivação legítima para se rebelar contra a autoridade. Se temos uma queixa contra o nosso chefe, nossa primeira esperança deve ser resolver a queixa com ele ou com ela. Se o abuso de poder ou incompetência do chefe impede isso, nosso próximo objetivo seria substituí-lo por alguém de integridade e habilidade. Mas se nosso propósito é ampliar nosso próprio poder, então nosso objetivo é falso e até perdemos a posição de perceber se o chefe está agindo legitimamente ou não. Nossos próprios anseios nos tornarão incapazes de discernir a autoridade de Deus nessa situação. O Senhor se torna seu advogado. Veja a maneira como é dito no versículo 2. E o Senhor ouviu. Sim, de fato, os olhos do Senhor estão em toda a terra. E eles vão e voltam por toda a terra, examinando os corações dos povos. Não há nada que seja dito neste mundo que o Senhor não ouça. E de uma forma dramática, somos lembrados disso. O Senhor ouviu isso. Miriam e Arão podem estar tramando em segredo e murmurando em segredo, mas o Senhor ouviu isso. E ele desce como advogado de Moisés. E ele os chama. Ele chama os três. Já imaginou receber essa convocação do Senhor? Encontre-me na tenda da congregação, vocês três. Nossa, é tremer as pernas. Então, nos versículos seguintes, o Senhor chegando à tenda da congregação e chamando apenas Miriam e Arão, é como se eles dessem um passo à frente. Vem vocês dois aqui na frente para falar com ele. Aqui vemos o desafio contra o mediador. E vemos Deus se tornando o advogado do mediador ao convocar Moisés, Arão e Miriam para a tenda da congregação. Novamente, você não pode deixar de pensar em passagens como a de 1 Pedro 2,23, que nos lembra que o Senhor Jesus estava em silêncio
diante de seus acusadores. Tem como esquecer isso? Ele não abriu a boca para se defender. E nisso o vemos como uma imagem de Moisés, o mediador que não se defendeu contra esse ataque de Miriam e Arão. O tabernáculo era o lugar onde residia a presença de Deus, o local do culto. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Eles estavam falando muito, irmãos, e agora era a vez de Deus. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O que é que Deus está dizendo? Vocês estão mexendo com o cara errado. Face a face falo com ele claramente e não com enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Números capítulo 12, do versículo 5 ao 8. Deus está dizendo: quem vocês acham que são? Como vocês saem questionando o meu líder escolhido? Por que vocês não tiveram temor de criticar Moisés? Eles deveriam pensar: Moisés é o nosso irmão caçula, irritante. Moisés casou-se com uma mulher que da classe baixa, do lado errado das tribos. Moisés acha como se fosse o único que pode ouvir Deus. Mas agora, na presença de Deus, todos esses comentários, pensamentos parecem tolos, irracionais e ingênuos. E o julgamento contra Miriam é físico aqui. A ira do Senhor, nos é dito no versículo 9, arde contra eles. E ele parte para quando ele parte e a nuvem se afasta da tenda da reunião, ali da congregação, ela fica leprosa. E Arão, nos é dado a entender que pela linguagem, que ele fica meio que paralisado, né, em choque quando vira e vê a irmã naquele estado. Porque apenas Miriam foi punida com lepra quando ela e Arão se rebelaram contra Moisés. Porque só ela que foi punida. Na superfície parece que ambos merecem a mesma punição, não é verdade? Por suas ações, mas Deus olha além da superfície e é capaz de ver os motivos reais, mais profundo. Ele sabe quem é verdadeiramente o culpado. Deus responderá com justiça toda vez que punir as pessoas como elas corretamente merecem, por suas ações e motivos. A principal explicação porque Miriam foi a única responsabilizada, mas porque ela instigou o motim em primeiro lugar. E em seguida recrutou Arão para apoiá-la. Há duas coisas no texto que nos mostram isso. Miriam é citada antes de Arão no início do relato. Em todos os outros lugares da Bíblia, onde eles são nomeados juntos, inclusive mais tarde no mesmo relato, Arão é mencionado primeiro, convencionalmente como o irmão mais velho da família. O verbo falar aqui falar contra está na verdade no singular, no feminino em hebraico. Ela falou, Miriam e Arão, contra Moisés. Ambas as coisas sugerem, como eu disse, que Miriam originou o motim e recrutou Arão para apoiá-la. Então, ela é responsabilizada e recebe uma punição maior. Isso nos mostra a impassibilidade de justiça divina. Qual era o trabalho ou o chamado de Arão? Ele era o sumo sacerdote e isso lhe deu um papel de duas maneiras especiais. Uma, orando pelo povo. E dois, de administrar a expiação pelo povo nos vários rituais. Agora, o que Arão tinha acabado de participar, rebelando-se contra o mediador, o único mediador. Agora que Miriam e Arão estão sob julgamento, pecado, Deus vai trazer um julgamento contra Miriam que demonstrará a Miriam e a Arão porque eles precisam de Moisés.
É interessante que Arão não se vire e levante uma oração a Deus e ofereça um sacrifício por Miriam, porque ele mesmo é um cúmplice pecaminoso desse pecado. Não há quem possa fazer nada. Arão agora precisa muito claramente de quê? De um mediador. Embora seu trabalho, em certo sentido, como sumo sacerdote, seja mediar para Israel nas cerimônias de sacrifício que são projetadas para ilustrar a maneira como Deus perdoa livremente os pecados de seu povo através do derramamento de sangue, agora, Arão é a parte culpada. Quem é que vai defender ele? E por Miriam receber a penalidade física da lepra, e Arão ser incapaz de interceder por ela, porque ele mesmo é o cúmplice pecaminoso na coisa que lhe trouxe esse julgamento físico, vemos ilustrado porque Moisés é necessário como mediador. Arão volta-se para Moisés e diz: peço-vos, intercedei por nós, Moisés. É como se Deus dissesse: sim, é isso mesmo, foi por isso que eu nomeei ele. Você não pode ficar sem esse mediador. Arão, você não pode sair dessa correção. Você precisa de um mediador que não seja você mesmo. É por isso que eu nomeei Moisés como o mediador. É por isso que você não deveria estar lá em sua tenda falando sobre se o Senhor não falou conosco também. Porque eu dei a ele um papel único e agora vou ilustrá-lo. Você não pode orar por sua irmã. Você é igualmente um pecador como ela. Você precisa de alguém para interceder por você. O que Deus, irmãos, está fazendo é demonstrar a necessidade de um mediador. No caso, Moisés. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Todos nós precisamos do mediador. Todos, todo. Quando há uma luta pelo controle entre pais e filhos, adultos ou qualquer familiar, geralmente há questões mais profundas, muitas vezes em torno do respeito e dos limites pessoais. Está em seu poder, irmãos, dizer não às coisas, estabelecer limites. Como aqueles que recebem autoridade, não há problema em dizer não às coisas que interferem em tornar Deus central em nossos lares. Deus nos coloca em autoridade sobre nossos filhos e nos chama a exercer essa autoridade fielmente. Deus promete dar sabedoria àqueles que o buscam. A sinopse 3 da lição diz: Moisés é um exemplo de líder fiel, manso e humilde. Irmãos, para concluir, quem está no comando em sua casa? Famílias saudáveis precisam de estruturas de autoridade. E todos nós temos autoridades na vida às quais respondemos. Todos nós, em todos os lugares. Deus se preocupa com o florescimento das famílias e nos chama a prestar conta uns aos outros em nossos papéis na sociedade e em casa. Considere a autoridade que Deus estabeleceu e avalie como sua família está adotando um modelo bíblico de autoridade. Deus abençoe você e a sua casa, querendo o Senhor. Não esqueça, irmão, de deixar o seu like, de curtir, de comentar, é muito importante, porque quando você não curte essa aula, quando você não comenta, você deixa entender que essa aula não foi de muito agradável para você e não teve nenhuma relevância. E o YouTube quer entender, esse vídeo é de alguma relevância? Então curta, comente e compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. E querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.